E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Lotecnologia. Vamos falar sobre o concurso 1065. Se você não viu o último vídeo, nós vamos juntar as informações do vídeo anterior e refazer os palpites nesse aqui. Serão os palpites finais. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo do Palmeiras e Botafogo. O resultado mais comum entre Palmeiras e Botafogo é o 1 a 1. 6 jogos terminaram com este resultado. Durante os últimos 34 jogos, o Palmeiras ganhou 17, houve 9 empates e o Botafogo ganhou 8. E uma informação relevante aqui que a última vitória do Botafogo foi em 2014. A porcentagem do Palmeiras está em 59%, o empate 24% e a vitória do Botafogo em 17%. As odds para o Palmeiras está 1,64, 4,10 para o empate e 6,10. Nesse jogo aqui, o Palmeiras jogou muito bem contra o Bahia e acabou tomando um gol no final. E o Palmeiras todo mundo sabe que é muito forte dentro de casa. Nesse primeiro jogo eu vou jogar no Palmeiras seco. Agora vamos analisar o jogo 2. Atlético Paranaense e Corinthians. O resultado mais comum entre as duas equipes é o 1 a 1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Aí dos últimos 18 encontros entre o Atlético Paranaense e o Corinthians, o Atlético Paranaense ganhou 6, houve 5 empates e o Corinthians ganhou 7. Essa informação aqui não é muito relevante porque fala de 37 jogos atrás. Atlético Paranaense ganhou 9 vezes, teve 13 empates e 15 vitórias do Corinthians. É uma informação que não é tão relevante, porque 37 jogos às vezes pode estar contando coisas lá da década de 60, então não levamos muito em consideração a quantidade de jogos tão alta assim. A porcentagem está 46% para o Atlético Paranaense, 30% para o empate e 24% para o Corinthians. Nas casas de aposta, o Atlético Paranaense está com 2,10, empate 3,32 e 4,16 para o Corinthians. Esse é um jogo bem complicado, porque o Corinthians ele venceu bem o Santos dentro da Vila Belmiro. Era um jogo que as duas equipes estavam sob muita pressão. O Atlético Paranaense está vindo de uma derrota para o São Paulo nesta quarta-feira, acabou levando a virada do São Paulo. E o Corinthians tecnicamente está vindo embalado, mas o Atlético Paranaense é muito forte em casa. Então, nessa partida, eu vou colocar Atlético Paranaense ou empate. Vamos falar agora sobre o jogo número 3, Chapecoense e Criciúma. O resultado mais comum entre eles é 1 a 0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, essa informação é importante, hein? A Chapecoense, mesmo em má fase, ganhou 15 vezes, houve 4 empates e o Criciúma só ganhou 2. A Chapecoense ele é forte dentro de casa, hein? O Criciúma é um dos primeiros colocados no campeonato. Eu acredito que vai dar muito trabalho para a Chapecoense. E como é um clássico regional, geralmente os números não ajudam muito nessas ocasiões. Ainda mais quando os números estão muito iguais, né? 37% para a Chapecoense, 30% para o empate e o Criciúma com 33%. As odds, 2,64 para a Chapecoense, 3,27 para o empate e 2,97 para o Criciúma. Nesse jogo aqui eu não acredito que é uma zebra, mas o Criciúma, como vem em melhor fase, eu acho que leva a esse jogo. Vamos falar agora sobre o jogo número 4, Fluminense e Bahia. O resultado mais comum entre eles é o 1 a 1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Fluminense ganhou 5, houve 3 empates e ganhou uma vez só o Bahia. Essa informação é o Fluminense dentro de casa, ok? Nos últimos 21 jogos, o Fluminense ganhou 9, houve 7 empates e 5 vitórias do Bahia. O Fluminense tem 61% de chances de ganhar, 24% para o empate e 15% para o Bahia. Nas casas de aposta, 1,65 para o Fluminense, 4,14 para o empate
e 6,30 para o Bahia. Esse jogo dá para apostar um seco no Fluminense. O Fluminense ele empatou com o Atlético Mineiro agora durante a semana, mas foi um gol contra. E o Fluminense jogou contra uma das melhores equipes, né, que é o Atlético Mineiro. E agora jogando em casa, e agora precisando do resultado, é bem capaz que vá com tudo para cima do Bahia. O Bahia também vem de ótimo resultado, ganhou do Palmeiras nos últimos momentos do jogo, uma excelente vitória, até apimentando mais ainda o campeonato. Vamos falar agora do jogo número 5, Fortaleza e Atlético Mineiro. O resultado mais comum entre eles é o 0-2, né? 3 jogos terminaram com esse resultado. Durante os últimos 15 jogos, Fortaleza ganhou 4, houve 3 empates e uma grande vantagem do Atlético Mineiro que ganhou 8. A diferença de gols entre eles é de 30-18 a favor do Atlético Mineiro. Nos últimos 7 encontros, o Fortaleza em casa ganhou uma vez, houve 2 empates e o Atlético Mineiro ganhou 4. No ano passado, o Fortaleza ganhou de 3-2 do Atlético Mineiro. Vamos ver como é que está a porcentagem para esses times. 38% para o Fortaleza, 30% para o empate e 32% para o Atlético Mineiro. Bem dividido também. Nesse caso aí, o fator casa pesando bastante pro lado do Fortaleza e o Fortaleza também jogando muito bem. Suas odds para esse jogo é 2,57 para o Fortaleza, 3,30 para o empate e 3,15 para o Atlético Mineiro. Esse jogo, por estar com números bem divididos e os históricos também, que a única diferença aqui é a quantidade de gols, eu vou de empate seco. Vamos agora para o jogo 6, Cruzeiro e São Paulo. O resultado mais comum entre eles é o 0-2, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 6, houve 5 empates e nesse caso aqui, por incrível que pareça, uma grande vantagem para o São Paulo. 10 vitórias do São Paulo. O São Paulo está vindo de vitória em cima do Atlético Paranaense, ganhou de virada. O Cruzeiro está vindo de derrota contra o Fortaleza. O Cruzeiro não vem bem, está tentando se levantar no campeonato. Pode ser que esse fator pese contra os jogadores do Cruzeiro. São Paulo está vindo embalado depois da virada contra o Atlético Paranaense. Vamos ver como está a porcentagem para os times. O Cruzeiro está com 42%, o empate 30% e o São Paulo está com 28%. As odds 2,30, 3,34 para o empate e 3,55 para o São Paulo. Devido ao momento de cada equipe, né? O Cruzeiro está em baixa, o São Paulo está em alta. O meu palpite para esse jogo é São Paulo coluna 2. Vamos agora para o jogo 7. Sampaio Corrêa e Ceará. Nos últimos 5 encontros, o Sampaio Corrêa em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e apenas uma vitória do Ceará. Sampaio Corrêa muito forte dentro de casa, hein? Nos últimos 14 jogos, Sampaio Corrêa ganhou 4, houve 4 empates e o Ceará ganhou 6. Isso no geral. Mas aqui, como na primeira informação, dentro de casa, o Sampaio Corrêa é casca grossa. Vamos ver como é que tá a porcentagem. 39% para o Sampaio Corrêa, 29% para o empate e 32% para o Ceará. Nas apostas, 2,61 para o Sampaio Corrêa, 3,37 para o empate e 3,0 para o Ceará. Eu não digo que será uma zebra, mas o Ceará tem toda a capacidade para ganhar dentro do Sampaio Corrêa, dentro da sua casa, e nesse jogo eu acredito que o Ceará vence, então vou de Ceará seco. Vamos agora para o jogo 8, Grêmio e Curitiba. O resultado mais comum entre eles é o 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Geralmente quando eu falo o resultado mais comum, esse 2-0 pode ser tanto para o Curitiba quanto para o Grêmio. Nos últimos 13 encontros, o Grêmio, jogando em casa, ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Curitiba ganhou só 2 vezes. A diferença de gol é gigantesca no histórico. 19 gols a 7 a favor do Grêmio. Vamos ver como é que tá a porcentagem para esses jogos. O Grêmio está com 62%, o empate com 23% e o Curitiba com 15%. Na casa de apostas,
1.64, 4.05 e 6.0. Eu acho que dos 14 jogos, o jogo 8 é o único que os números estão ajudando. O Coritiba, ele não vem em boa fase, tá dentro da zona de rebaixamento. O Grêmio tá brigando por Libertadores, é um dos primeiros colocados lá em cima. Vai estar jogando em casa, com o apoio da torcida. Eu acho que vai ser muito difícil o Coritiba conseguir um resultado que seja um empate. Sinceramente, eu acho que o empate já vai ser zebra. Então, nesse caso aqui, eu vou no Grêmio seco. Vamos agora para o jogo 9, Volta Redonda e Ipiranga. Nos últimos 5 encontros, o Volta Redonda jogando em casa ganhou 2, houve um empate e 2 vitórias do Ipiranga. O Ipiranga, como eu falei no vídeo anterior, é um time que surpreendeu muito no Campeonato Gaúcho. Deu muito trabalho para o Inter e depois deu muito trabalho para o Grêmio. Esse vai ser um joguinho difícil também, viu? O Volta Redonda tá vindo de 3 vitórias consecutivas em casa. Durante os últimos 9 jogos, o Volta Redonda ganhou 3 empates e o Ipiranga 3. Que é uma informação que não é relevante, né? Mas se você quiser levar em consideração, tá falando que o Ipiranga tem 38% dos seus gols entre os minutos 46 e 60, mas aí pra gente já não vai adiantar muita coisa porque o jogo já foi feito. A porcentagem tá 48% para o Volta Redonda, 29% para o empate e 23% para o Ipiranga. 1.95 para o Volta Redonda, 3.20 para o empate e 4.33 para o Ipiranga. O Ipiranga ele tá vindo de algumas derrotas aí, mas é um time que costuma surpreender. Mas mesmo assim, eu vou de Volta Redonda, né? Pode ser que com o fator casa, ajuda da torcida, o Volta Redonda acaba levando essa. Vamos agora para o jogo 10, Guarani e Vitória. O resultado mais comum em confrontos entre Guarani e Vitória é o 0 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Dos últimos 15, o Guarani ganhou 3, houve 8 empates e o Vitória 4. Nos últimos 7 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou uma vez, 5 empates e uma vez o Bahia. A porcentagem para esse jogo é 41% para o Guarani, 29% para o empate e 30% para o Vitória. Em apostas, 2.32 para o Guarani, 3.30 no empate e 3.24. São números que enganam, porque o Vitória ele tá indo muito bem no campeonato. Muitas partidas fora de casa ele vem ganhando. E o Guarani tem muita força dentro do seu estádio. O Vitória, mesmo estando nas primeiras colocações, eu acho que o Guarani pode surpreender. Mesmo os números dando algumas divergências, apontando vitória para o Guarani, não sei não, hein? O Vitória ele é um time difícil, jogando tanto fora como dentro, tem uma defesa muito sólida. E essa partida número 10, como sendo uma das mais difíceis de analisar, eu vou de empate nessa partida ou vitória do Vitória. Porque o Vitória ele joga muito bem dentro de casa. Vamos agora para o jogo 11, América Mineiro e Internacional. O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros do América jogando em casa, o América ganhou 3, teve 3 empates e 2 vitórias do Internacional. A porcentagem está 37% para o América, 30% de empate e 33% para o Internacional. Outro jogo com os números bem divididos. Aqui a gente sempre tem que dar uma olhada nos números e também o feeling, ter aquela sorte um pouco mais aguçada, viu? Porque tem jogos que vou te contar, viu? Nas apostas, 2.60 para o América, 3.30 para o empate e 3.10 para o Internacional. Nesse jogo eu vou de América, porque o América ele joga muito bem em casa. Sabemos que ele está nas últimas posições lá embaixo, brigando também para sair ali. E geralmente o América, quando está pressionado, parece que joga melhor. Não sei o que acontece com o América lá. O Boi Bandido sempre consegue fazer uns gols que acaba salvando o América, né, em alguns jogos. Então, nesse caso, eu vou de América seco no jogo 11. Jogo 12, Bragantino e Goiás.
O resultado mais comum entre Bragantino e Goiás é o 0-1, 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 jogos, o Bragantino ganhou 3, houve 4 empates e o Goiás ganhou 5. Isso na casa do Red Bull. Na temporada passada foi 1-1 o primeiro jogo e o segundo jogo também foi 1-1. Vamos para as porcentagens. No jogo 12, 62% para o Bragantino, 22% para o empate e 16% para o Goiás. O Bragantino ele tá vindo em ótima fase, está disputando vários campeonatos ao mesmo tempo. Acredito que não vai poupar jogadores para o meio de semana. Vamos ver como é que tá as odds. 1,60 para o Bragantino, 4,40 para o empate, 6,40 para o Goiás. Nesse jogo, eu vou de Bragantino. Bragantino dentro de casa ele geralmente é muito forte. Ou ele ganha ou ele empata. Jogo 13, Santos e Flamengo. O resultado mais comum entre Santos e Flamengo é o 0-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros jogando em casa, o Santos ganhou 8, 7 empates e o Flamengo ganhou 5. Quem é que não lembra daquele jogo do Ronaldinho Gaúcho e Neymar? Jogaço. Porcentagem para esse jogo: 18% para o Santos, 25% para o empate e 57% para o Flamengo. Nas apostas, 5,10 para o Santos, 3,75 para o empate e 1,90 para o Flamengo. Olhando esses números, não tem nem o que dizer, né? O Santos jogando em casa era para ter o apoio da torcida, mas provavelmente serão portões fechados. Pode ser que o jogo nem seja na Vila Belmiro, ainda está uma incógnita. Vamos ver se o Arrascaeta tem condições de jogo, mas devido ao momento que passa o Santos, a questão não é nem o time, é mais o psicológico. A torcida foi para cima do time, acredito que isso acaba abalando o jogador, então é bem possível que o Flamengo saia com essa vitória. Agora não sabemos aonde vai ser o jogo, mas eu acho que nesse caso vai dar Flamengo. Jogo 14, São José, Rio Grande do Sul contra São Bernardo. O São José já não perde há 8 jogos e o São José não conseguiu marcar em um dos seus últimos 3 jogos em casa no Brasileirão da Série C. A porcentagem para esse jogo está 37% para o São José, 32% para o empate e 31% para o São Bernardo. Bem dividido também. Já nas apostas, 2,55 para o São José, 2,95 para o empate e 2,90 para o São Bernardo. Aqui também são números bem divididos. O que eu estou levando em consideração aqui é o São José tá jogando em casa. Eles estão muito próximos na tabela, diferença mínima. E eu acredito aqui que o fator casa pode ser o diferencial nessa partida número 14. Então nessa partida aqui eu vou de São José. Pessoal, é isso. Se você gostou aí das nossas análises, gostou dos palpites, deixa seu comentário, curta aí, compartilhe. O mais importante, se inscreva no canal. Quero saber muita opinião de vocês aí. Quero ver aquela resenha nos comentários. O goleiro que tomou um frango, o VAR que atrapalhou, aquele nosso artilheiro que não fez o gol. Então deixa o seu comentário aí. E se você tiver alguma sugestão sobre os palpites, pode falar, estamos aí. Até mais, até o próximo vídeo, boa sorte.